Aí. Bom. Aí. Agora vamos para a estequiometria. Estequiometria é aquele assunto que é certeza que vai aparecer. É um daqueles que vale a pena a gente estudar porque é certeza que aparece. Né? No caso do Enem, existem alguns assuntos que são batata, né? Que você sabe que vai cair. Eu poderia citar aqui estequiometria. Logo menos a gente vai tirar uma dessas aulas para falar de termoquímica, que é um assunto que também envolve um pouco de estequiometria. A parte de concentração também é uma parte. Essas partes de cálculo, né? Estequiometria, termoquímica, concentração, são assuntos que no Enem aparecem direto. Tá? Na primeira aula de estequiometria, que foi no sábado, né, aula extra, a gente basicamente fez exercícios de mol, tá? Então, uma boa dica para vocês que vão começar a estudar estequiometria, ou já estão estudando, é o pré-requisito para entender estequiometria é basicamente saber converter de massa para mol, de mol para massa. Esse conhecimento ele é, vamos dizer assim, preliminar para isso. Tá? Uh, deixa eu pegar aqui, não sei que página que é, que eu perdi aqui. Estequiometria 2. 124. Página 124. Aqui. Isso. Página 124. Eu vou selecionar alguns exercícios. Eu coloquei 11 exercícios de sala, tá? E depois tem os de casa. Nesses exercícios, eu procurei contemplar exercícios de estequiometria mais simples, exercícios que envolvem pureza, envolvem reagente em excesso, envolvem reagente limitante. Então, cada caso tem uma particularidade, tá bem? Eu vou começar fazendo a questão número 2. Questão número 2. Nos exercícios de estequiometria, gente, geralmente você não precisa montar a equação química. Geralmente o exercício que traz a pergunta de estequiometria, ele vai te trazer a equação e vou dizer mais, tá? Quase sempre a equação vem balanceada. Nos exercícios que eu coloquei, tem alguns que eles não colocaram a reação. A gente vai colocando juntos aqui. Na questão 2, ele fala o seguinte: equacione a reação de combustão incompleta do carvão com a formação do monóxido de carbono. E aí, na sequência, ele faz duas perguntas. Tá, bom, primeiro vamos equacionar aqui. Ô, gente, combustão é reação com oxigênio. Quando a combustão é completa, o combustível vira gás carbônico, né? Na incompleta, ele vira CO. Então, eu quero pegar carvão, reagir com O2 e transformar isso em CO. Ok? Vixe. Toda vez que a gente monta uma reação, o passo que vem seguinte é a gente fazer o balanceamento dela. Porque a partir do balanceamento, a gente vai estabelecer as proporções. Então vamos lá. Para nós balancearmos aqui, eu vou colocar 2 no carvão, no carbono, e 2 no CO. E aí tá tudo bem. Fechou. Ô, gente, esses números que a gente coloca aqui, né, que na verdade são resultados do balanceamento. Peraí que essa câmera tá meio zoada, calma. Aí. Esses números que a gente coloca aqui no quadro, que são resultados do balanceamento, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles vão servir para a gente estabelecer as proporções de cada reagente. Então, quando a gente olha para esses números, o que a gente deve pensar? Que se eu misturar 2 mols de C com 1 mol de oxigênio, eu vou produzir 2 mols de CO2. Certo? Tá. Aí ele vai fazer essa parte que a gente está fazendo aqui, pessoal, ela é feita independentemente da pergunta que o exercício vai te fazer. Você balanceia, estabelece as proporções e depois você vai para a pergunta. A pergunta diz o seguinte:
qual a quantidade de matéria de monóxido de carbono que se forma quando o oxigênio suficiente reage com 24 gramas de carbono. Ó, vou dar uma dica. O problema de cálculo estequiométrico, ele é meio que assim. Ele vai te dar, normalmente ele vai te contar uma história, vai te dar uma reação e vai fazer a pergunta. Só que junto com a pergunta, ele vai te dar uma informação. A pergunta e a informação vão se transformar numa regra de 3. Então, vamos ler de novo a pergunta, que eu quero que vocês percebam isso. Ó. Qual a quantidade de matéria de monóxido de carbono, ou seja, fez a pergunta, que eu obtenho quando eu reajo ao oxigênio com 24 gramas de carbono? Então, ele está dizendo assim, ó, se eu utilizar 24 gramas deste querido, quanto é que eu produzo deste querido? Ok? Todo problema de cálculo estequiométrico tem esta linha. Ele vai te contar uma história, te dar uma informação e te fazer uma pergunta. A partir dessas duas coisas, a gente já entende que a regra de 3 que eu vou fazer é entre carbono e CO. Aí o que eu começo a fazer? Eu vou começar a escrever a minha proporção. Ó. 2 mols de carbono reagem e vão produzir 2 mols de CO. Ok? Tá. 2 mols produzem 2 mols. Quanto pesa 2 mols de carvão? Isso é uma outra coisa importante. Nos exercícios de estequiometria, o cara tem que te dar as massas molares. O Enem, por exemplo, ele não tem o costume de dar tabela periódica. Ele dá massa molar no exercício. Então, dado, massa do carbono, massa do oxigênio. Tá? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou transformar isso aqui, essa regra de 3, eu vou escrevê-la de um outro jeito. Cada mol de carbono, gente, cada mol de carbono pesa 12 gramas, tá? De onde eu tirei isso? Da tabela periódica. Cada mol de oxigênio pesa 16 gramas. Ok? Agora, vê se você concorda comigo. Quando eu escrevo que 2 mols de carbono produzem 2 mols de CO2, eu também poderia escrever isso de um outro jeito. Eu poderia escrever que 24 gramas de carbono produzem 28 gramas de CO. Não é a mesma coisa? A única diferença é que eu estou transformando uma proporção em mols para massa. Tá? A pergunta dele é justamente essa. Se eu usar 24 gramas de carbono, quanto eu produzo de CO? Você pode falar que produz 28 ou 2 mols. Como a pergunta do exercício é qual a quantidade de matéria, eu vou deixar em mol. Então eu vou escrever assim, ó. Ao utilizarmos 24 gramas de carbono, serão produzidos... Ai, meu Deus do céu, que horror essa garganta. Oi. Não, dá 28? Ah, é verdade. Aqui é 56. Obrigado. Thank you. É, eu vi que você tava com uma cara, tipo, me olhando. Eu falei, caralho, o que será que eu falei? Que ela tá pistola comigo? 2 mols de CO, ou 56. Desculpa, tá, gente? Foi falha minha, tá? 2 mols, tá? Se a pergunta fosse, calcule a massa, 56 gramas. Como a pergunta é, calcule a quantidade de matéria, eu uso 2 mols. Pronto. Tá aí o item A. Item B. Qual a massa de oxigênio necessária para reagir com esse carbono? Qual a massa de oxigênio
necessária para reagir com os 24 gramas de carbono. Então, agora, a nossa regra de 3 é entre esses dois. 2 mols de carbono produzem 1 mol de oxigênio. Tá, olha como eu vou escrever isso, gente. Eu vou escrever essa regra de 3, só que usando massa. Massa. Ao invés de eu falar que 2 mols de carbono reage com 1 mol de oxigênio, eu vou escrever assim, ó. 24 gramas de carbono reagem com 32 gramas de O2. Aí a gente está fazendo uma regra de 3 usando as informações só que em massa. Tá? Acabou, né? Acabou. Acabou, porque nem precisa fazer conta, porque a pergunta dele é justamente essa, ó. Qual a massa de oxigênio necessária para reagir com 24? Pronto. Nem precisou de fazer conta. Tá aí. Beleza? Dentro do universo de estequiometria, isso é considerado uma questão fácil. Tá? Não tem excesso, não quer pureza, nada dessas coisas aí não. Tá? Beleza? Agora eu quero fazer a questão número 4. Existem algumas questões, gente, de estequiometria, onde a gente vai produzir ou consumir gases. Até aí, beleza. Quando a gente trabalha com gases, entra em ação a história do volume. Então, eu gostaria de fazer a questão 4, porque ela vai mostrar para a gente como que eu trabalho com estequiometria e gases. Tá? Vamos fazer então a 4. A 3, ela é parecida com a 4, tá? Então, tipo, eu vou fazer a 4, que é uma questão mais completa, e aí depois vocês podem tentar fazer a questão número 3. Ele fala o seguinte. A questão já é falada porque tem uma reação aqui, ó. O carbonato de cálcio reage com ácido clorídrico para formar cloreto de cálcio, dióxido de carbono e água. Partindo da reação total de 25 gramas de carbonato de cálcio, com quantidade suficiente de ácido, pede-se, represente a equação. Então, vamos lá. Aqui, o teste é se você sabe nome de sal. Então, ó, carbonato de cálcio. Esse sal é bem famoso, hein? Ó, qual que é o nome do minério de onde eu extraio isso? Calcário. Calcário. Onde eu encontro esse sal? Também exoesqueleto de coral. Eu também uso esse sal para produzir mármore. Então, esse sal ele é super famoso. Às vezes ele vem com o nome de calcário, às vezes ele vem com o nome de mármore. O mármore é feito de carbonato, de cálcio. Tá? Aí ele reagiu com ácido clorídrico. Ele fala que é uma solução. E aí diz que vai formar 3 coisas. Vai formar cloreto de cálcio. Ó, cuidado. Gente, deixa eu perguntar um negócio para vocês aqui. Por que eu pus um 2 do lado do cloro? Por causa da porra da carga. O cálcio, ele tem carga mais 2 aqui. E o cloro tem carga menos 1. Então, para zerar, tem que ser CaCl2, tá? E sabe o que é foda, cara? Se você erra um número, você vai balancear a reação errada. E aí já era. Já não tem mais como fazer a questão. Aí ele produz também CO2 e produz água também, né? Ele fala. E água. Tá aqui. Essa é a reação. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Ó. Oi. Melhorou? Aqui, ó. Agora eu preciso balancear. Vai. Ó, eu vou balancear. Ah, não é tão difícil não, quer ver, ó? Se eu botar um 2 aqui, ó, gente, já era.
1, 2, 1, 1, 1. Tá? Você não precisa colocar 1 se você não quiser, mas eu gosto de colocar. Aí. Fechou? Tá aí. Agora vai começar as perguntas, né? O item A já foi. Monte a reação. Beleza. B. Calcule a massa de cloreto de cálcio que pode ser obtida. Importante, gente, ele disse no problema que ele usou 25 gramas disso, ó. E ele quer a massa disso. Ok? Tá, a primeira coisa que eu vou fazer antes de montar qualquer regra de 3, gente, é calcular a massa molar. Tá? Ó, massa molar do KCO3. O cálcio é 40. O carbono é 12. O oxigênio é 16 vezes 3, 48. Isso aqui dá 100. Evidências de que você está virando nerd. Quando você começa a decorar massa molar de coisa. É foda, cara. Quando eu estudava, eu fiz 4 anos de cursinho, né? Eu comecei a perceber que eu estava ficando nerd quando eu comecei a olhar para as moléculas e saber a massa molar. Claro que não todas, né? Agora, eu vou calcular desse cara aqui, ó. Tá? Massa molar do CaCl2. O cálcio é 40. O cloro é 35,5. Então, é 40 mais 2 vezes 35,5 por causa da fórmula, que dá 71. É isso. Dá 111, né? Aí. Fechou? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou montar a regra de 3 que ele pediu. Ó, o carbonato de cálcio, ele reage para produzir o cloreto na proporção de 1 para 1, né? Então eu vou escrever assim, ó. 100 gramas de KCO3 isso aqui vale um mol, hein? Produzem 111 de CaCl2. 1 mol. Certo? Daí vem a pergunta. Qual é a massa que eu vou produzir se eu usar 25 gramas? Tá bom? Aí, ó, eu quero compartilhar com vocês uma dica. Quando a gente faz problemas de estequiometria, invariavelmente a gente vai chegar numa regra de 3 e vai multiplicar em cruz, tudo bem? Antes de vocês fazerem isso, eu dou uma sugestão. Olhem para os números e vejam se vocês conseguem perceber a proporção. Porque nós estamos trabalhando aqui com coisas que são diretamente proporcionais, concorda? Então vamos lá. Olha para o número 25 aqui, ó. O número 25, ele é 4 vezes menor que o 100. Concorda? Agora, gente, vamos pensar comigo. Quando eu uso 100 gramas, eu vou produzir isso. Se eu usar uma massa 4 vezes menor, o produto que eu vou formar tem que ser 4 vezes menor. Em algumas questões, se você perceber isso, você ganha minutos preciosos, em vez de fazer a multiplicação, isolar. Então, por exemplo, numa conta como essa, o que eu faria? A massa é 111 dividido por 4. Acabou. A massa é igual a 111 sobre 4. 100 por 4, 25, mais 10 por 4, 2,5, 27,5, 27,5 mais 0, 25, 27,75. Eu acho que é isso. Tá?
Geralmente, quando o examinador, né, que os caras que montam as questões, quando o examinador é bonzinho, ele procura colocar números fáceis de você fazer a conta. A ideia dele geralmente não é te atrapalhar na conta, tá? Item C. Item C. Calcule a quantidade de água em mol. Então, no primeiro item, eu fiz uma regra de 3 entre o KCO3 e o CaCl2. Agora, a minha regra de 3 é entre KCO3 e água. Tá bom? Deixa eu virar um pouquinho para cá. Ó. 1 mol de KCO3, que são 100 gramas, produzem 1 mol de água. Quantos mols de água eu vou produzir se eu usar 25? Aqui. Compara essa regra de 3 aqui, ó, com essa, ó. Deixa eu só dar um zoom aqui, ó. O que eu queria comentar com vocês, gente? Quando você vai fazer a regra de 3, não existe nenhuma regra que diz, olha, você tem que fazer os dois em massa. Aqui eu fiz massa-massa, tá vendo? Já no item C, eu fiz a regra de 3 usando massa-mol. Porque a pergunta dele era quantos mols de água. Se a pergunta dele fosse quantos gramas de água, eu botava 18 aqui. Isso você que vai decidir lá na hora. Tá? Mas aqui, ó, continua dividido por 4. Né? Então, o N, gente, aqui é bem facinho aqui, ó, conta. Ó. O N é 1 sobre 4, 0,25 mol. 0,25 mol. Tá? Beleza. Aí vem a pergunta do nosso querido Gás. Ele fez uma pergunta para o CaCl2, ele fez uma pergunta para a água, e aí vem a pergunta do gás. Calcule a quantidade de matéria, que é número de mols, e o volume de gás carbônico liberados na CNTP. Gente, o que acontece? Essa reação, ela está produzindo um gás. Então, imagina o seguinte, já não entender, né? Imagina que eu pegue todo o gás produzido e coloque num balão. Peguei o gás e coloquei num balão. Ele quer saber quantos mols tem aqui e qual é o tamanho desse balão. Bom, o número de mols é tranquilo. Por quê? Volta na regra de 3. 1 mol de KCO3 produz 1 mol de CO2. Então, vem para cá. 100 gramas de KCO3 produzem 1 mol de gás. Só que nós estamos usando 25 do sal, né? N de CO2. Vai dar a mesma coisa da água. 0,25 mol. Tá bem? Então nós produzimos 0,25 mol. Tá bem? Agora vamos lá. Quando eu coloco um gás dentro do balão, aí você fala, Danilo, mas por que você quer colocar o gás no balão? Porque eu quero saber o volume que esse gás ocupa. O volume. Só que o problema é o seguinte, gente, o volume que o gás vai ocupar depende da temperatura e da pressão dele. Quando ele diz para mim que o gás está nas CNTP, que é uma condição super famosa, né, no contexto, ele está dizendo para mim que o gás está a 0 graus Celsius e 1 atm de pressão. Isso é chamado de condição normal de temperatura e pressão. O que nós devemos saber de antemão? Quando um gás está nessas condições,
Cada mol dele no balão vai ocupar 22,4 litros. Isso é o que a gente chama, né, de volume molar do gás. Mas esse 22,4, pessoal, ele só é usado se o gás estiver na CNTP. Tá bom? Ah, professor, e se o gás estiver numa outra condição? Ele vai ter que te dar esse valor. Tá? Tem lá a CATP, que é 24 litros, enfim. Então, qual é a vantagem de você saber isto? Agora, a vantagem é que eu posso pegar o número de mols que você achou e converter para litros. Então, ó, cada mol de CO2 vai ocupar 22,4 litros. E 0,25 mol? Meu Deus. Vai dar um quarto disso, né? 5,6, isso. 5,6 litros. Tá aí. Tá? Então, geralmente, quando a questão de estequiometria envolve gás, ao invés dele perguntar quantos mols, normalmente ele pergunta o volume. Tá? Ficar atento a isso. Espera aí que eu vou apagar aqui. Hã? O Eloy. Mas não dá para escutar de lá, né? Daqui dá. Mas de lá dá, né? Não, cara, é que o Eloy é de boa para dar aula. Vocês não têm noção quando é a Priscila, cara. Meu Deus, nossa, cara, impossível. Ela grita com os alunos. Teve um dia, cara, que eu achei que ela estivesse batendo boca com o aluno. Mas não, ela tava conversando mesmo. É, e tem uns alunos, cara, eu vou falar, foda-se, eu vou falar mal. Tem uns alunos que grita. Tem um menino, ele faz. Ô, Priscila, você pode tirar para mim uma dúvida? Juro, é assim. É muito engraçado, cara. Aí ele começa a conversar com ela. Do nada. Hã? Na quinta-feira, não é? É ele. Ô, Priscila! Não é isso aí? É ele. Cara, ele não para de. Aí ele vai tirar dúvida, ele começa a contar a história da vida dele. Puta, cara, aí começa. Não, porque quando uma vez eu tava no meu médico, e aí ele fala devagar. Eu estava no meu médico, e, meu, os caras. Engraçado. Porque Que ela meio que errado, obriga os. prof, que errado. Hã? Que errado o senhor falando mal do aluno. É porque não é você que fica aqui na quinta-feira, viu? Vem aqui assistir uma aula na quinta-feira à noite, cara, você vai ver. Mas eu já falei isso pra ela, viu? Toda vez eu brigo com ela. Priscila, fala baixo. Ai, gente, o Eloy é de vez em quando, ele dá uns gritos só. Ele é bem de boa. Mas o melhor é o Roverson, né, gente? Ele é um gentleman. Tá lá, dando a aulinha dele, tudo, super calmo. Mas quando a Pri tá aqui, a energia é outra, gente. Tem. Não, quando a Pri tá aqui, é outro ambiente, cara. Quinta-feira, fala aí, 6:30 da tarde, isso aqui vira uma loucura. É uma loucura. Ai, ai. Ó, eu vou pegar uma questão que 9 entre 10 pessoas têm medo de resolver, que são as questões de excesso. Eu vou pegar aqui a questão. Deixa eu achar ela aqui. Puta, essa é bem foda. Eu vou fazer a 6. Essa questão é difícil porque ela tem dois raciocínios complicados. Questão 6. Ele fala assim na 6, ó. Colocam-se 50 gramas de zinco metálico em contato com uma solução aquosa que contém ácido sulfúrico. A respeito dessa reação, ele pede quem é o reagente em excesso, quem é o reagente limitante e calcule o volume de hidrogênio produzido nas reações, na reação. Só que eu não dei a reação. Então vamos colocá-la aqui, tá?
Ó, eu não coloquei a reação aqui, mas essa reação é uma reação que vocês estudam no cursinho, tá? Se você já fez cursinho e se você estudou bastante, você deve ter ouvido uma reação chamada de deslocamento. Isso aqui é uma reação de deslocamento. Por que a gente apelida ela com esse nome? Peraí, deixa eu só dar um zoom aqui para o pessoal de casa enxergar. Aqui, ó. Por que chama de deslocamento? O que vai acontecer aqui, ó? O zinco vai reagir com ácido fúrico, vai liberar hidrogênio gasoso e o zinco, que é um metal, ele vai se transformar num sal. Ó. Isso aqui, ó. Essa reação ela é chamada de reação de deslocamento ou também conhecida como reação de simples troca. Tá? A reação está balanceada. Ele usou, de novo, ele usou 50 gramas de zinco e 48 de ácido. Então, ó, ele usou 50 gramas de zinco e 49, 49 de ácido. Tá. Gente, uma das perguntas da questão é calcular quanto de hidrogênio eu produzo, né? Vocês lembram que eu falei alguns minutos atrás, aqui no começo da aula, o seguinte, falei, olha, quando os caras te derem uma questão de estequiometria, você vai perceber claramente que na questão eu tenho uma informação e uma pergunta, que é justamente a partir das quais você vai montar a regra de 3, certo? O que eu quero que vocês percebam? Se eu quero calcular a quantidade de hidrogênio, por que ele me deu 2 massas? Normalmente, o que eu faria para calcular a massa do hidrogênio? Ou a massa, ou o número de mol, sei lá, o que eu quiser. Eu faria uma regra de 3 com um deles. E aí é aquele momento que eu sempre digo, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Se o cara me deu 2 massas para você fazer uma regra de 3, desconfia. Nesse caso, tá claro que tem excesso, porque ele perguntou. Ele perguntou. Mas numa prova de múltipla escolha, o que o desgraçado vai fazer? Ele vai te dar a massa do zinco, te dar a massa do ácido e perguntar o hidrogênio. E aí, antes de fazer a regra de 3, você precisa descobrir quem está em excesso. Por quê? O reagente que tiver em excesso, você descarta ele da conta. Ok? Então, o nosso problema é, eu preciso achar o excesso. Para achar o excesso, como é que eu costumo fazer? Primeiro, eu olho para a reação, verifico que ela está balanceada, e eu sei que a proporção aqui é de 1 mol para 1 mol. Né? Vou lá nas massas molares. A massa molar do zinco, gente, se não me engano, é 63,5. Deixa eu achar aqui. Ué, onde que eu deixei meu celular? Hã? Boa, eu também acho. Essa massa aqui é 63,5. Essa vai no próximo ano. É. Depois que eu terminei, eu falei, cara, ele podia botar uma tabela, né? 63,5, eu acho que é isso. E a massa do ácido sulfúrico, pessoal, é 98. Então, vê, olhando para a proporção em mols e trazendo ela para a massa, eu sei que a proporção é 63,5 de zinco para 98 de ácido. Ok. Aí o que eu faço? Eu coloco aqui embaixo as massas que ele deu para mim. As massas que ele me forneceu. Que são 50 e 49. Como que nós sabemos se existe excesso? Gente, se você mexe em um reagente, você tem que mexer no outro na mesma proporção. Então, olha o que eu percebi, olhando para os números, tá? Sem fazer muita conta. O número 49, que é a massa de ácido, é exatamente a metade de 98. Né? Então, veja, quando a reação pede para usar 98 e ele usa 49,
É como se ele estivesse dividindo a receita por 2. Se ele dividiu a receita por 2, o outro também tem que ser dividido por 2, para poder estar na proporção. Só que observando aqui, eu já me ligo que se eu tivesse dividido isso por 2, só que ia dar 30 e pouco. O que isso quer dizer na prática? Que para você fazer a reação com 49 de ácido, você precisava de uns 30 e pouco do zinco. Portanto, quem está em excesso? O zinco. O que isso quer dizer na prática? Que a quantidade de ácido que você colocou é insuficiente para reagir com todo o zinco. É isso que a gente fala que está em excesso. Ok? Quando acontece isso, né, de você ter um reagente em excesso, significa que quando a reação terminar, esse reagente sobra. Ok? O reagente que reage com ele não sobra. Esse aqui não sobra. Esse não sobra. Esse reagente que não sobra, eu chamo de reagente limitante. Ele chama limitante pelo seguinte, gente. Quando ele acaba, o excesso não tem mais com quem reagir. A reação para. Tá? Dica: depois que você achar o reagente limitante, o que você faz? É com ele que você vai fazer a conta. Por quê? Porque esse cara foi consumido totalmente. Consumido totalmente. Ok? Tá? Então, ó, as duas perguntas mais chatinhas, que são o reagente limitante. Não, ele só tinha uma pergunta chata. O reagente limitante é isso aqui. E é com ele que eu faço a conta. Tá? Agora eu vou para o item C. Ó, puta, põe um asterisco nesse item, gente, porque ele é diferente da CNTP. Ó, ah, cadê? Me perdi. Calcule o volume máximo de hidrogênio que pode ser formado a 27 graus e 1 atm. Ele quer saber quanto eu produzo de hidrogênio só que eu não estou na CNTP. Eu estou a 27 graus e 1 atm, ok? Eu coloquei essa questão aqui justamente para mostrar para vocês que eu consigo resolver esse tipo de questão sem estar na CNTP. Porque se tivesse na CNTP era uma coisa. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quantos mols eu produzo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, já no item C. A proporção entre ácido e hidrogênio é 1:1. Então eu vou escrever assim, ó, 98 gramas de ácido, que é a massa molar dele, são capazes de produzir 1 mol de hidrogênio, certo? 1 mol. Aqui eu optei por fazer a regra de 3, usando massa e mol. Tá? Se 98 gramas de ácido produzem 1 mol de hidrogênio, 49 gramas vão produzir N. Meio mol, né? Meio mol. Meio mol. Meio mol. Agora, olha só. Se esse gás tivesse na CNTP, qual seria o volume do balão? 11,2. Porque se ele tivesse na CNTP. Só que o cara não está. Se ele não está na CNTP, o que eu faço? Não tem outro jeito. Ó. Ó. Ok, eu vou usar.
Equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Eu tenho a pressão, 1 atm, vezes. Eu quero o volume. O volume. Eu sei quantos mols de gás foram produzidos. Meio. Alguém lembra de cabeça aí quanto que vale o R? 0,082. 0,082. Isso aqui o exercício dá, tá, gente? Se você não lembrar, não tem problema. O exercício vai te dar isso. E tomar cuidado que a temperatura precisa estar em Kelvin. Então, eu vou colocar aqui 300. Olha lá. Tá? Ó. 300 vezes 0,082 dá 24,6. 24,6 vezes meio dá 12,3 litros. 12,3 litros. Tá? Por isso que eu falo, é muito mais confortável você saber que o gás está na CNTP, porque aí você faria uma regra de 3 aqui e dava 11,2 certinho. Tá? Esse tipo de questão já é uma questão de nível difícil. Tá? Sobretudo porque você tem que, antes de fazer essa conta, você tem que verificar quem está em excesso. Ah, eu quero pegar uma aqui agora. Deixa eu achar ela aqui. Ah, oi. Isso é só você trocar por outra alternativa. Das alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta o volume em litros de hidrogênio produzidos a 27 graus em 5 atm. Essas questões, elas são todas de vestibular de múltipla escolha. Eu só tirei a alternativa e botei uma pergunta. Por que eu faço isso? Eu gosto de fazer isso justamente para mostrar para vocês que fazer questão de múltipla escolha ou de discursivo não muda muita coisa, não. Tem uma lenda urbana que diz que questão discursiva é mais difícil. Não é verdade. Não é verdade. O problema da questão discursiva é que você precisa descrever, discursar. A questão de múltipla escolha, ela tem um recurso de emergência chamado chute, o que não torna ela mais fácil. Essa é uma coisa que vocês precisam se conscientizar, porque sabe por que eu estou falando isso? Porque o que acontece muitas vezes com alguns alunos? O aluno pensa assim, eu vou prestar Enem. Eu estou dando um exemplo, tá? E o Enem, ele só cobra múltipla escolha. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou fazer prova de múltipla escolha. E aí ele passa o ano inteiro marcando X, 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 X. E esse raciocínio, essa oportunidade que você tem de fazer isso aqui, vai embora. Por isso que a gente acaba achando que a questão é difícil. Tá? Então, assim, eu sempre dou uma sugestão para o pessoal, quando vocês forem estudar física, tal, mesmo que a questão for de múltipla escolha, escreve um pouquinho. Porque isso vai exercitando a sua habilidade. Porque, por exemplo, se isso é uma questão de múltipla escolha, você concorda que você vai ter que fazer exatamente a mesma conta? Entendeu? Então é isso. Agora, voltando para a tua pergunta, né? Para o Enem, isso é fácil? Isso é médio ou isso é difícil? Eu já vi questões do Enem mais fáceis que essa, mas eu também já vi mais difíceis. Tá? Então é meio variado isso. Quer ver uma questão que tem cara de Enem? Que eu estava vendo aqui? A 9. A 9 não, a 8. Perdão. A 8. A 8, ela vai falar de um tema que o Enem adora, que é rendimento. 8. Ele fala assim: o sulfato de cálcio é a matéria-prima do giz e pode ser obtido pela reação entre soluções aquosas de cloreto de cálcio e de sulfato de sódio por um mecanismo de dupla troca. Sabendo disso, calcule a massa de sulfato de cálcio obtida
na reação de 2 mols de cloreto de cálcio com excesso de sulfato de sódio, admitindo-se que o rendimento da reação é de 75%. Massa molar do CaSO4, 136. Tá, primeiro vou montar a reação. Ele fala assim, ó, o sulfato de cálcio pode ser obtido. Se ele vai ser obtido, pessoal, eu já vou meter ele no produto. Ele pode ser obtido pela reação entre cloreto de cálcio, ó. Aqui é de novo aquele problema das cargas, tá? Com sulfato de sódio. Sulfato de sódio. Olha lá. Por mecanismo de dupla troca. Oh, peraí. Tá faltando alguma coisa aí. Tem alguma outra coisa que tem que ser produzida aqui, gente. O quê? Pensa na dupla troca. Como é que eu formei isso aqui, ó? Eu peguei o cátion daqui com o ânion daqui. O que eu vou formar junto? NaCl. NaCl. Que é o que sobrou. Tá? O balanceamento disso, gente. Ah, ó. Se eu colocar um 2 aqui, Olha lá. Você põe um 2 ali. Fechou? Tá, aí vem a pergunta, ó. Peraí. Ah, tá. Calcule a massa de sulfato de cálcio. Ó, ele quer a massa desse maluco. Quando eu usar 2 mols do cloreto de cálcio, considerando que a reação tem 75% de rendimento. Tá. O que significa isso? Significa que por algum problema, que a gente não sabe exatamente por quê, eu só vou conseguir produzir 75% do previsto. O rendimento, pessoal, se refere a uma situação em que você produz uma quantidade inferior à que você previa. Então, como que eu trabalho com esse tipo de situação? Primeiro você calcula o quanto você deveria produzir. E depois você tira a porcentagem. Simples. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou montar a regra de 3 entre o CaCl2 e o sulfato de cálcio. Então vou escrever aqui, ó. 2 mols de CaCl2 produzem 1 mol disso aqui. Só que eu vou colocar isso em massa. Que ele deu aí, 136. É 136 mesmo ou é 138? 6, tá. Tá. Não, ó, peraí, eu fiz uma coisa errada. Aqui é 1 mol, ó. Aqui é 1 mol, ó. Tá? Desculpa. 1 mol produz 136. Então. É para ele. Então, um dele. Beleza. Aí ele quer 2. 2. 2 mols vai produzir uma massa M. Ok? Vai ser exatamente o dobro, gente. Exatamente o dobro. M igual a 200. Não. 272. Tá bom? Ok? Agora, aqui é que está o probleminha. Se o exercício não falasse que o rendimento é 75%, eu tinha acabado aqui a questão. O que eu sei? Isso aqui é o que eu deveria produzir numa hipótese do rendimento ser perfeito. Então, agora eu vou abrir uma outra regra de 3 e tirar os 75% disso. Então, eu vou dizer que 272 gramas
equivalem a 100% do que eu produziria. Qual vai ser a massa de CaSO4 para 75? Olha lá. Se você prestar atenção, 75% equivale a 3/4, né, do valor. 3/4 do valor total. Tá? 3/4. Do valor total. Então, a massa vai dar 272 vezes 3/4. A preguiça de fazer conta. Deixa eu ver. 50. 204? Isso aí. Aí. 204 gramas. Aí. Aí. Ah, tá. O 9 é excesso. Ah, o 10, gente. O 10 é pureza. Pureza. Que também é um negócio meio estranho. Esse é um outro caso tipo especial assim de cálculo estequiométrico, que são as purezas. Então ele fala o seguinte na 10. Amônia pode ser preparada pela reação entre cal virgem, que é o óxido de cálcio, e o cloreto de amônio. Aí ele deu a reação. CaO mais cloreto de amônio são 2 mols. Bom que a reação ela já está balanceada, né? NH4Cl, sólido, dando duas amônias, mais CaCl2 mais água. Mais água. Tá aí, prontinho. Ele chama isso aqui de cal virgem. Bom, na verdade, isso não chama cal virgem. O que chama cal virgem é um minério do qual eu tiro isso. É importante você entender isso, porque senão você não vai conseguir entender a história da pureza. Aí, então ele fala o seguinte, ó. Amônia pode ser produzida pela reação entre cal virgem, que é o óxido de cálcio, e cloreto de amônio. Utilizando-se 7 gramas de uma amostra de cal, ó, então ele usou 7 gramas de uma amostra de cal com excesso de cloreto de amônio, obtiveram-se 3,4 gramas de amônia. Então eu obtive 3,4 gramas deste querido. Aí ele pergunta, qual é o grau de pureza em óxido de cálcio da amostra de cal virgem? Olha que essa pergunta é importante. Qual é o grau de pureza de óxido de cálcio na cal virgem?
Entendem? Então, quando eu falo em cal virgem, a gente poderia pensar que cal virgem nada mais é do que uma mistura de óxido de cálcio mais coisas. Areia, as coisas são impurezas, tá? E o que ele quer saber é, destes 7 gramas, quanto é, de fato, o cara que reagiu. Ok? Bom, assim como o problema de pureza, desculpa, assim como o problema de rendimento, assim como o problema de excesso, o problema de pureza tem um jeito para resolver. E o jeito é o seguinte: esquece essa massa por enquanto. Esquece ela. Você vai trabalhar com ela só no final. Você vai fazer o seguinte: descobre quantos gramas disso você precisa para produzir isso. Tá? É isso que a gente vai fazer. Tá? Depois eu vou pegar essa massa e comparar ela com a massa que eu tenho. Se ele está pedindo para eu calcular pureza, é porque provavelmente a massa que eu usei aqui, ó, é menor que 7. Deve ter 6 gramas de uma coisa e 1 da outra. Então, eu vou precisar calcular a massa que eu precisaria desse cara. Então, vou escrever assim aqui, ó. Devemos calcular, só um lembrete, tá? Para como você procede no caso da pureza. Devemos calcular a massa de CaO que seria necessária para a produção de 3,4 gramas de amônia. E aí, depois que eu achar essa massa, aí eu faço a comparação para descobrir a pureza. Então, vamos lá. Ups, aqui. Ó, como a reação já está balanceada, pessoal, a proporção entre CaO e amônia é 1 mol para 2. Só que é o seguinte, eu já vou fazer essa regra de 3 com massa. Tá? Ó, cálcio, 40. Oxigênio, 16. Então, a massa molar disso aqui é 56 Gmol. Tá? Amônia. Nitrogênio 17. Nitrogênio 14. Hidrogênio 1. Então, a amônia dá 17. 17. Então, olha aqui, ó. 56 gramas de KO produzem 2 mols de amônia. Só que cada mol vale 17. Então, produzem 34. Aham. Ali. Agora, ó, devemos calcular a massa de CaO que seria necessária para a produção de 3,4. Tá. Qual vai ser a massa de CaO envolvida na produção de 3,4? 10 vezes menos, 10 vezes menos, né? Então, a massa aqui vai ser 5,6G. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Volta, volta, volta. Ó. Ele disse que usou 7 gramas. Porém, eu só preciso disso. Isso significa que quanto tem de impureza ali dentro? 1,4. Seria a diferença. Então, um exercício como esse, o que o cara pode te perguntar? Quanto tem de impureza ou quanto tem de pureza? Que é o que ele pergunta. Só que ele pergunta na forma de porcentagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor e vou dizer que isso aqui é 100% do que eu tenho, que é a cal virgem. Então, ó, 7 gramas de cal virgem
equivalem a 100%. Aqui. Se 7 gramas de cal virgem equivale a 100%, 5,6 é o que eu quero. X. Tá aí. 56 dá 8, né? Dá 80%, isso. Né? 5,6 dividido por 7 dá 0,8, vezes o 100 dá 80%. 80%. Pureza. Onze. A 11, eu acho que também é de rendimento. É. Só que, não é não. É de pureza. Puta, essa questão é meio foda. Eu vou deixar vocês darem uma lida nela, porque o enunciado é meio longo, tá? Eu acho que vocês conseguem se concentrar melhor. Enquanto isso, eu vou fazer um esqueminha aqui no quadro. Questão número 11. Achei. Ok. Uma outra situação que a gente também ouve muito falar quando a gente estuda essa parte de recursos naturais, né? Nos minérios, é a tal da bauxita, super famosa, porque é dela que eu extraio alumínio. Então, a questão 11 fala sobre isso. A geração de lixo é inerente à nossa existência, mas a destinação do lixo deve ser motivo de preocupação de todos. Uma forma de diminuir a grande produção de lixo é aplicar os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Dentro dessa premissa, o Brasil lidera a reciclagem do alumínio, permitindo economia de 85% do consumo de energia e redução na extração da bauxita, já que para cada quilograma de alumínio são necessários 5 quilogramas de bauxita. Então, para um pouquinho aqui. A bauxita, ela vai entrar na mesma pegada da história da cal virgem. Cal virgem é um minério que tem CaO. Bauxita é um minério que tem Al2O3 mais impurezas. Então ele fala que para eu produzir, se eu utilizar 5 quilos de bauxita, eu consigo produzir 1 quilo de alumínio. 5 quilos de bauxita, isso ele fala, né? Vão produzir 1 quilo de alumínio. Tá.
Aí a pergunta é justamente essa. Qual é a porcentagem de óxido de alumínio dentro da bauxita para a produção de alumínio? Quantos por cento tem disso aqui, ó? Aqui dentro. Aqui dentro. Tá? Então, cuidado, porque bauxita não é a L2O3. Bauxita é a L2O3 mais coisinhas. Tá. A primeira coisa que eu preciso fazer, gente, aqui, e que ele não deu, né? É a reação. Ó, a bauxita, gente, na verdade, quando você purifica a bauxita, você obtém isso aqui, ó. Isso aqui na indústria se chama alumina. Alumina. Tipo, a alumina, ela é o produto do refino da bauxita. Você limpa ela. Aí, gente, essa alumina, ela vai sofrer uma coisa chamada eletrólise. Cara, isso é super importante. Tá bom? Não deixem de revisar a eletrólise. A gente vai ter aula disso, mas não deixem de revisar a eletrólise. O Enem ama eletrólise. Aí essa eletrólise vai transformar a alumina em Al mais O2. Então é assim, ó, vê. Eu tenho dentro da bauxita, eu tenho uma certa quantidade disso aqui. O que eu preciso descobrir? Quanto eu precisaria disso para produzir 1 quilo de alumínio, tá? Claro que aqui eu vou ter que fazer o balanceamento, gente. Como que fica o balanceamento aqui, ó? Isso. Eu vou colocar 2, 4 e meter um 3 aqui, ó. Para trabalhar com os números inteiros. Agora, eu vou começar a fazer estequiometria. Ó, 2 mols disso produzem 4 disso, né? 2 mols disso produzem 4 disso. Quando a gente trabalha com proporções assim, do tipo 2:4, dica, simplifica a proporção. Em vez de trabalhar com 2:4, gente, trabalha com 1:2. Os números ficam menores. Tá? Posso escrever então assim, ó, só para deixar aqui anotado. Ó. É a mesma coisa que 1:2. Fazer a proporção menor me garante menos conta. Menos conta. 2:1. Tá. Agora, olha só. Eu vou fazer essa proporção, ó, em massa. Puta. Alumínio. A massa do alumínio, gente, é 27 gramas por mol, tá? 27 gramas por mol. Então, ó, 1 mol de alumínio de Al2O3, então fica. Deixa eu fazer a conta aqui, ó. A L2O3 vai dar 2 vezes 27 mais 3 vezes 16. Tá bom? Estou calculando a massa molar. Vai dar 27,54 mais 48, 90, 102, né? 102. Tá. Agora eu vou pegar isso aqui, ó, e fazer a proporção em gramas. Então fica 102 gramas de Al2O3 produzem 27 gramas, mentira, 54 de alumínio. Uhum. Tá trabalhão, né, cara? Isso aqui. Ó, opa. Isso aqui. 1 mol está para 2. Qual é a massa desse cocôzinho se eu quiser produzir 1 quilo de alumínio? Eu quero produzir 1 quilo de alumínio. Tá aí. Aqui vai dar um valor aproximado. Essas contas do inferno. Porque o número 1000, ele é aproximadamente 20 vezes maior, né? Então vai ficar. Nossa.
1000 vezes 102 dividido por 54. Fica assim, ó, 1000 vezes 102 dividido por 54. Dá 1888. 1889, tá? Eu vou arredondar. 1889 gramas de Al2O3. Tudo bem até aqui? Agora, veja, eu vou voltar no que ele fala no exercício. Ele fala que usa 5 quilos de bauxita para produzir 1 quilo de alumínio, não é mesmo? Agora, gente, pensa comigo aqui. Se ele usa 5 quilos de bauxita para 1 quilo de alumínio, e eu acabei de descobrir que para produzir 1 quilo de alumínio, eu preciso disso aqui de Al2O3, você concorda que isso aqui está aqui dentro? Ó? Dentro dos 5 quilogramas de bauxita, eu tenho isso aqui, que é o que vai reagir para virar isso. Então, ele quer a porcentagem disso aqui dentro. Entenderam? Então, eu faço a seguinte conta. 5.000 gramas corresponde a 100%, que é o minério. Agora, lá dentro daqueles 5 quilos, eu tenho 1889 de Al2O3, que vai corresponder a X. Tá ali. Beleza? Vamos ver quantos que dá isso. Zero vírgula, dá 37, alguma coisa. Saúde, obrigado. 37,78%. Eu não sei se ele colocou com 2 casas. Ah, tá, beleza. Beleza. 37,8. Ai, meu Deus do céu, tô morrendo, gente. Tá aí. Difícil esse, né? Esse é pauleirinha. Saideira, vamos lá. Também nem sobrou tantos, né? Deixa eu ver. O 11 foi, o 10 já foi. O 8. O 7 é de gás. Ah, vamos fazer esse 7 aqui, gente. Ele é curtinho, tá? Tem 3 perguntas, mas as perguntas são bem curtinhas. Vamos fazer o 7. O 7, ele é um outro de excesso. Ele é um outro de excesso. Sete. Hum. 7. É possível preparar hidrogênio por meio da reação com metano e água. Além do hidrogênio, também é produzido monóxido de carbono. Com relação a uma mistura de 900 gramas de metano e 900 de água, determine. Bom, ele fala que pegou metano, reagiu com água, produziu hidrogênio, que daí eu vou ter que montar a reação, não tem jeito. E CO, né? CO. É isso? Deixa eu ver. Isso. Como que fica o balanceamento aqui, gente? Isso. Jogam 3 aqui, ó, no H2.
para balancear o hidrogênio e já deu. Então fica 1 para 1, para 3, para 1. Ele fala que usou, olha lá, de novo aquela história que eu falei para vocês, né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Ele usa 900 gramas de metano e 900 gramas de água. Tem alguém em excesso. Certeza. Quer dizer, às vezes não, né? Aí ele pede exatamente isso. Quem está em excesso, quanto está em excesso, quanto de hidrogênio eu obtenho e o volume. Tá? Ele pede a massa. Agora, dá uma olhada, pessoal, rapidinho, na questão C. Olha o que ele pergunta. Calcule o volume de hidrogênio a 25 graus e 1 atm. Isso não é CNTP. Olha o que ele fala na sequência. Considere que o volume, nessas condições, né, é de 24,4 litros. Então, 1 mol nessas condições vale 24,4, tá? Bom, primeiro eu tenho que calcular o excesso, porque sem ele eu não faço nada. Gente, metano, 16 gramas por mol, não é? Água, 18. Isso é a proporção, 16 para 18. Agora, ele colocou quanto? 900 e 900. Quem está em excesso? Quem está em excesso? Metano. Eu não sei se... Eu não gosto de falar essas coisas, porque às vezes a pessoa não pensa, ela fala, ai, caralho, eu não pensei. Mas está óbvio aqui. Sabe como que você percebe que está óbvio? Você percebe que a massa do metano é um pouquinho menor que a da água? Pronto. Ó, se você usou 900 de água, você tinha que usar um pouquinho menos aqui. Então, quem está em excesso é o metano. Como que eu faço para descobrir o excesso? Quanto está em excesso? Simples. O cara usou 900 de água, não é? Quantas vezes o número 900 é maior que 18? 20? 20? 20? Não. 50. Acho que é 50, né? 5. Peraí, agora eu tô bugando. É. Opa, peraí. Se eu usei 50 vezes mais, eu tinha que ter usado quantas vezes mais aqui? 50. Então, tipo, se eu fosse respeitar a proporção, eu tinha que usar quanto de metano? 50 vezes 16. Ó, a massa utilizada de metano, a massa utilizada de metano é 800 gramas. Portanto, o excesso é 100. Excesso igual a 100. Ok? Tá. Agora, ó. Quando eu uso 16 de metano, 18 de água, eu produzo 3 mols de hidrogênio, não é? Já estou fazendo o item B e o C. 16 reage com 18, formando 3 mols. Quando você usou essas massas, você não multiplicou a proporção por 50? Então quer dizer que a quantidade de hidrogênio que você tem que produzir também tem que ser 50 vezes maior do que está lá em cima. É a proporção. Se eu multipliquei esse por 50, esse por 50, o produto tem que estar multiplicado por 50. Então significa que, se tudo correr bem, eu preciso produzir 150 mols de hidrogênio. Só que o cara que fez a questão, ele quer que você responda qual é a massa e qual é o volume.
Isso no item B e no item C. É duas regras de 3, né, gente? Ó, para massa, 1 mol de hidrogênio equivale a 2 gramas. Isso para massa. Como eu produzi 150 mols, eu vou produzir m gramas. 300 gramas, tá? 300 gramas. 300 G. Aqui. Agora, para fazer com o volume, eu olho para a informação que o texto me deu. Ele fala que nessas condições, cada mol vale 24,6 litros. Então, ó, para o volume, 1 mol de hidrogênio vai equivaler a 24,6 litros. É 24,4? Perdão. 24,4. Falei errado. Tá? 1 mol produz 24,4 litros, assim como 150 mols produzem V. Nossa, vai dar um puta volumão, hein, velho? Se for por 100, dá 24, dá 2.440 mais 1.220, 3.660. Eu acho que é isso, né? O volume vai dar 3.000. É isso mesmo. 3.660 litros. Não é 36, não? Deixa eu ver, peraí. Tá certo isso mesmo? É isso mesmo. 3.660. Tá bom? Passa a régua. Foi um prazer. Agora eu vou para casa tomar uma sopa e dormir. Pelo amor de Deus. Ah, vocês têm aula hoje ainda? Aqui do lado? Misericórdia. Amanhã também vai até as 9. Ai, gente, agora só ladeira, né? Pro pessoal de casa aí, tudo bem? Ju, Pedro, tudo certo? Passa a régua? Então vamos embora. Banho, casinha, jantinha. Ai, tchau, gente. Tchau, Ju. Obrigado, viu? Beijo.